Existe um segredo que a indústria agrícola quis enterrar por décadas. Um conhecimento tão antigo quanto a própria civilização, que com uma única xícara faz suas plantas crescerem mais rápido do que qualquer coisa que você possa comprar em uma loja de ferragens. US$ 0 a partir de resíduos, sem produtos químicos. E, no entanto, você não encontrará uma única palavra sobre isso em livros modernos de jardinagem. Por quê? Porque ninguém pode ganhar dinheiro com isso. Porque é simples demais. Porque torna você independente. Estou falando de cinza fermentada. E antes que você pense que isso soa loucura, foi exatamente o que eu pensei também, até ver os resultados. Tomates que cresceram 2 vezes mais rápido. Solos que de repente explodiram em vida após anos de exaustão. Colheitas que deixaram até velhos agricultores sem palavras. Tudo com algo que a maioria das pessoas simplesmente joga fora. Mas aqui está a verdade desconfortável. Este conhecimento está desaparecendo. Ele está morrendo com a geração de nossos avós. E quando se for, você ficará para sempre dependente de um sistema que o alimenta enquanto você pagar. Um sistema que pode entrar em colapso. Um sistema que está atualmente balançando. A família alemã média tem comida em casa para 3 dias e meio. 3 dias e meio. Depois disso, o pânico começa. E enquanto os preços dos fertilizantes explodem devido a crises geopolíticas, enquanto as cadeias de suprimentos se tornam mais frágeis, enquanto a dependência cresce a cada dia, a solução já pode estar na sua lareira. O que vou mostrar neste vídeo foi usado após a guerra para alimentar a Alemanha novamente. Foi aperfeiçoado em jardins de mosteiros japoneses. Foi usado por agricultores muito antes de existirem fertilizantes sintéticos. E ainda funciona hoje exatamente como funcionava naquela época. Talvez até melhor, porque hoje entendemos por que funciona, porque conhecemos a ciência por trás disso, porque podemos otimizar. Se você assistir a este vídeo até o fim, nunca mais terá que depender de fertilizantes caros. Você entenderá como fazer um biofertilizante a partir de puro resíduo, que é mais forte do que qualquer produto comercial. Você evitará erros que podem arruinar tudo e se tornará parte de um conhecimento que está desaparecendo, a menos que o salvemos agora. Então, fique ligado. Inscreva-se neste canal se a sua independência vale algo para você. Deixe um like para que este conhecimento chegue às pessoas certas. E ligue o seu cérebro, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você produz alimentos para sempre. O relógio está correndo. Vamos começar. Vivemos em uma época de dependência sem precedentes. A família média na Alemanha tem suprimentos de comida para 3 a 5 dias. A agricultura industrial baseia-se em fertilizantes sintéticos feitos de gás natural fóssil. Um sistema que não é sustentável e cujos preços explodem assim que as tensões geopolíticas aumentam. Nossos avós, nossos bisavós, ainda conheciam métodos que funcionaram por séculos, muito antes da indústria química vender seus produtos como não tendo alternativa. A cinza fermentada é um desses métodos. Era usada em hortas domésticas, aperfeiçoada em jardins de mosteiros e transmitida como técnica de sobrevivência em tempos de crise. No pós-guerra, quando não havia fertilizantes, as pessoas se lembravam deste conhecimento. Hoje, em um mundo de abundância, nós o esquecemos. Mas a abundância é frágil. As cadeias de suprimentos podem entrar em colapso. Os preços podem se tornar inacessíveis. E então, você precisa de conhecimento que funcione com o que você tem. Então, vamos mergulhar fundo no mundo da cinza fermentada. O que é isso, afinal? Por que funciona? E como você pode usá-la para que suas plantas não apenas sobrevivam, mas prosperem? Vamos começar com um entendimento básico. Cinza é o que sobra quando o material orgânico queima completamente. Cinza de madeira, cinza de palha, resíduos de plantas secas. Tudo isso deixa resíduos minerais, e esses resíduos são nutrientes concentrados. O potássio é o componente principal, com concentrações entre 5 e 15%.
dependendo de qual madeira foi queimada. Madeiras de lei, como carvalho ou faia, produzem mais cinzas e são mais ricas em potássio do que as madeiras macias. Além disso, há fósforo, cálcio, magnésio e oligoelementos como ferro, manganês e zinco. Todos esses são nutrientes que as plantas precisam para crescer. Mas aqui está o ponto crucial. Cinza pura, simplesmente polvilhada no solo, age rápido demais, é alcalina demais. Pode alterar demais o valor do pH do solo. E no pior dos casos, causar mais mal do que bem. A fermentação muda tudo. Através da fermentação, os nutrientes não são apenas tornados solúveis em água. Eles também são ligados a compostos orgânicos que ativam a vida do solo. Micro-organismos, fungos, bactérias, todos se beneficiam disso. A fermentação transforma minerais crus em alimento biologicamente disponível. Agora você pode estar pensando, fermentação, isso parece complicado, mas o oposto é verdadeiro. A fermentação é um dos processos bioquímicos mais antigos usados pelos seres humanos. Pense no chucrute, no pão, na cerveja. Os micro-organismos decompõem o material orgânico e criam novos compostos no processo. Com a cinza fermentada, acontece o seguinte: você pega a cinza de madeira, mistura com água, adiciona uma fonte de carbono, por exemplo, melaço, açúcar ou até restos de plantas picados, e deixa a mistura descansar em um recipiente fechado ou semi-aberto. Os micro-organismos na água, no ar, na própria cinza, começam a trabalhar. Eles decompõem a fonte de carbono, ligam os minerais, criam enzimas e ácidos orgânicos que mais tarde dão vida ao solo. Esse processo leva entre 2 e 4 semanas, dependendo da temperatura e da composição. O resultado é um líquido marrom escuro a preto, que cheira intensamente, terroso, levemente azedo, às vezes um pouco como composto velho. E esse líquido é ouro puro para o seu jardim. Deixe-me explicar por que isso funciona, em um nível que todos possam entender. Imagine o seu solo como um organismo. Ele está vivo. Em um punhado de solo saudável, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esses micro-organismos precisam de comida, assim como nós. Quando você usa fertilizante químico, alimenta a planta diretamente. A planta absorve os nutrientes, cresce rápido, mas o solo morre lentamente. Os micro-organismos passam fome, a vida do solo desaparece. Eventualmente, você tem um solo morto, que serve apenas como substrato, e a planta torna-se completamente dependente de insumos sintéticos. Isso é como uma pessoa vivendo apenas de soluções nutritivas intravenosas. Funciona, mas não é saudável. A cinza fermentada faz o oposto. Ela alimenta a vida do solo. Os micro-organismos digerem os compostos orgânicos na cinza fermentada e, como subproduto, liberam nutrientes que a planta pode absorver. Ao mesmo tempo, eles produzem humus, melhoram a estrutura do solo e aumentam a retenção de água. É um ciclo vivo, e é exatamente por isso que as plantas não apenas crescem mais rápido, elas também se tornam mais resilientes contra doenças, seca e pragas. Você não está construindo um sistema dependente, está construindo um sistema resiliente. Agora você provavelmente está se perguntando: como eu realmente faço isso? Vou explicar cada passo para você, com tantos detalhes que você poderá começar a fazer amanhã. Você precisa, primeiro, de cinza de madeira. Importante: cinza de madeira não tratada. Sem briquetes de carvão, sem madeira tratada, sem madeira pintada. Idealmente, você usa cinza de um fogão a lenha ou de uma fogueira onde tenha certeza de que apenas madeira natural foi queimada. A cinza deve estar completamente fria. Você precisa de cerca de 1 xícara, o que equivale a aproximadamente 250 ml em volume. Segundo, você precisa de água. De preferência a água da chuva, porque é mais suave e contém menos cloro. Se você tiver apenas água da torneira,
Deixe-a descansar por 24 horas para que o cloro possa evaporar. Você precisa de cerca de 10 litros de água para uma mistura base. Terceiro, você precisa de uma fonte de carbono. O melaço é ideal porque contém não apenas açúcar, mas também minerais e vitaminas que promovem o crescimento microbiano. 1 a 2 colheres de sopa de melaço são suficientes. Se você não tiver melaço, açúcar mascavo ou frutas maduras amassadas, também funcionarão. Quarto, você precisa de um recipiente. Um balde de plástico com tampa é prático, mas um pote de vidro grande também funciona. É importante que você possa permitir parcialmente a entrada de oxigênio, mas não muito. Caso contrário, a mistura entrará em compostagem em vez de fermentar. Uma tampa frouxa ou um pano sobre a abertura é o ideal. E aqui está como proceder. Coloque a cinza no recipiente. Em seguida, adicione a água e misture tudo bem. Você verá a cinza se dissolver e a água ficar cinza e turva. Agora adicione o melaço e misture novamente. A mistura deve ficar bem homogênea. Feche o recipiente frouxamente e coloque-o em um local quente, idealmente entre 15 e 25 graus Celsius. Após 2 a 3 dias, você notará a consistência mudando. O líquido ficará mais escuro. Às vezes, uma leve espuma ou um filme se forma na superfície. Isso é normal. São os micro-organismos fazendo seu trabalho. Mexa a mistura a cada poucos dias para introduzir oxigênio e evitar o apodrecimento. Após 2 semanas, o líquido deve estar marrom escuro a preto, ter um cheiro intenso e uma consistência levemente oleosa. Esse é o momento em que sua cinza fermentada está pronta. Agora vem a parte mais importante, a aplicação. A cinza fermentada é altamente concentrada. Você nunca deve despejá-la sem diluir em suas plantas. Isso as queimaria. A regra prática é 1 parte de cinza fermentada para 10 a 20 partes de água. Isso significa que, se você tiver 1 litro de cinza fermentada, você a dilui com 10 a 20 litros de água. Despeje a solução diluída diretamente no solo ao redor da planta, não nas folhas. O solo absorve os nutrientes. A vida do solo é ativada e, em poucos dias, você verá mudanças. As folhas ficarão mais escuras, mais fortes e o crescimento acelerará. O efeito é dramático, especialmente com plantas exigentes como tomates, abóboras, repolhos e abobrinhas. Mas você também pode usar cinza fermentada em árvores frutíferas, arbustos de bagas e até gramados. A aplicação deve ser repetida a cada 2 a 4 semanas, especialmente durante a fase principal de crescimento na primavera e no verão. Isto é crucial. A cinza fermentada não é uma cura milagrosa que transforma solo ruim em solo bom, se você não fizer mais nada. É uma ferramenta muito poderosa, mas funciona melhor em um sistema que já se baseia em princípios saudáveis. Isso significa que você deve continuar a adicionar matéria orgânica ao seu solo. Composto, cobertura morta, adubação verde. Você não deve fertilizar excessivamente o solo, não deve cavar muito fundo e não deve deixá-lo constantemente nu. A cinza fermentada é o turbocompressor que eleva um sistema que já é bom a um nível excelente. Agora vamos nos aprofundar e falar sobre a ciência por trás disso. Porque conhecimento é poder, e quanto melhor você entender o que está acontecendo, mais propositalmente poderá usá-lo. O potássio, o principal componente da cinza, é vital para as plantas. Ele regula o equilíbrio hídrico nas células. Ele ativa enzimas importantes para a fotossíntese e a síntese de proteínas. Fortalece as paredes celulares e torna a planta mais resistente a doenças e geadas. Plantas que recebem potássio suficiente têm caules mais grossos, cores mais vibrantes e rendimentos mais altos. Mas o potássio sozinho não é suficiente. O fósforo, também contido na cinza, é essencial para a transferência de energia na célula, para a formação de flores e para o desenvolvimento das raízes.
Sem fósforo, a planta permanece fraca, dificilmente forma flores e produz poucos frutos. O cálcio estabiliza as membranas celulares e regula o nível de pH no solo. O magnésio é o átomo central na molécula de clorofila. Sem magnésio, a planta não pode realizar a fotossíntese. Todos esses elementos estão presentes na cinza e, através da fermentação, são convertidos em formas que ficam imediatamente disponíveis para as plantas. Mas isso é apenas metade da verdade. A outra metade é a vida do solo. Quando você coloca a cinza fermentada no solo, não está apenas alimentando a planta, está alimentando bilhões de micro-organismos. Bactérias como Azotobacter e Rhizobium podem fixar o nitrogênio do ar e convertê-lo em uma forma que as plantas podem usar. Fungos como as micorrizas entram em relações simbióticas com as raízes das plantas e aumentam sua superfície centenas de vezes, permitindo que a planta absorva água e nutrientes de forma mais eficiente. Protozoários e nematóides comem bactérias e, ao fazer isso, liberam nutrientes que, de outra forma, estariam presos na biomassa microbiana. Esse ciclo, essa rede de milhões de seres vivos, é o que torna o solo vivo. E a cinza fermentada é o combustível que mantém essa rede viva. Agora fica ainda mais emocionante, porque existem variações do método que você pode adaptar dependendo de suas necessidades e recursos. Uma variante clássica é a adição de urtiga ou confrei durante a fermentação. A urtiga é rica em nitrogênio, ferro e sílica. O confrei contém altas concentrações de potássio e fósforo. Se você tiver folhas frescas de urtiga ou confrei, pique-as grosseiramente, adicione-as ao balde de fermentação e obterá uma mistura ainda mais potente. Outra variante é a adição de micro-organismos eficazes, ou EM, para abreviar. São misturas de bactérias probióticas e leveduras que aceleram a fermentação e melhoram a qualidade do produto final. Você pode comprar soluções de EM ou até mesmo fazê-las você mesmo. Uma colher de sopa de solução de EM por 10 litros de água é suficiente para otimizar o processo. Uma terceira variante é o uso de pó de rocha, como pó de rocha glacial ou bentonita. Esses pós minerais fornecem oligoelementos adicionais e melhoram a capacidade de troca catiônica do solo, o que significa que os nutrientes são melhor armazenados e têm menos probabilidade de serem lavados. Você pode adicionar um punhado de pó de rocha à fermentação e obterá um fertilizante completo, que cobre quase todas as necessidades de suas plantas. Poucas pessoas se lembram disso, mas também existem erros que você absolutamente deve evitar, pois podem arruinar todo o processo ou até mesmo ser prejudiciais às suas plantas. Erro número 1. Usar cinza demais. Se você usar mais de uma xícara de cinza por 10 litros de água, a solução se torna alcalina demais, o que pode perturbar o equilíbrio microbiano. A fermentação então não procederá corretamente, e no final, você terá uma lixívia cáustica em vez de uma solução rica em nutrientes. Erro número 2. Usar madeira tratada. Madeira pintada, madeira tratada sob pressão ou madeira de demolição de edifícios podem conter metais pesados, produtos químicos tóxicos ou corantes que passam para a cinza. Se você usar essa cinza, estará envenenando o seu solo. Erro número 3. Deixar a mistura descansar por muito tempo sem mexer. Se você fermentar a mistura por 4 semanas ou mais, mas nunca mexer, condições anaeróbicas podem se desenvolver e levar ao apodrecimento. O líquido então não cheira a terra, mas sim mal, como enxofre ou carne podre. Você não deve usar tal mistura porque ela contém compostos tóxicos que danificam as plantas. Erro número 4. Aplicar sem diluir. Não consigo enfatizar isso o suficiente. A cinza fermentada é altamente concentrada. Se você despejá-la diretamente nas plantas, queimará as raízes. A planta morrerá. Sempre dilua, sempre. Fique ligado, pois agora chegamos às aplicações avançadas.
As técnicas que transformam um bom jardineiro em um jardineiro extraordinário. Uma dessas técnicas é a aplicação combinada com chá de composto. O chá de composto é basicamente uma solução aquosa, onde você deixa o composto pronto em infusão com água e melaço, e o aera para criar uma solução microbiana altamente concentrada. Quando você combina cinza fermentada com chá de composto, obtém o melhor dos dois mundos: os nutrientes da cinza e a microbiologia viva do composto. Você simplesmente mistura as duas soluções na proporção de 1:1. Dilui tudo na concentração habitual e despeja no solo. O efeito é espetacular. Plantas que antes estavam estagnadas literalmente explodem com novo crescimento. Outra técnica avançada é a fertilização foliar. Normalmente você não deve borrifar cinza fermentada nas folhas, porque ela é muito forte. Mas se você a diluir extremamente, por exemplo, 1,50, e criar uma névoa fina, as folhas podem absorver os nutrientes diretamente. Isso é particularmente útil para deficiências de nutrientes, que se manifestam como folhas amarelas ou distúrbios de crescimento. Uma ou duas aplicações como spray foliar podem resolver o problema em poucos dias. Mas cuidado, borrife apenas de manhã ou à noite. Nunca sob o sol escaldante do meio-dia. Caso contrário, as folhas queimarão. Outra aplicação fascinante é usar cinza fermentada como ativador para sua pilha de compostagem. Se você tem uma pilha de composto que não está esquentando o suficiente ou está se decompondo lentamente, pode despejar cinza fermentada diluída sobre ela. Os micro-organismos e nutrientes impulsionam o processo de compostagem, e em poucos dias a temperatura sobe, o cheiro melhora e o composto amadurece mais rápido. Isso é especialmente prático no outono, quando você tem grandes quantidades de folhas e restos de plantas que deseja compostar rapidamente. Você pode até tratar materiais difíceis, como lascas de madeira ou caules grossos, com cinza fermentada para acelerar sua decomposição. Agora vamos falar sobre a dimensão econômica, porque esse é um aspecto que muitas pessoas ignoram. 1 litro de fertilizante líquido orgânico comercial custa entre $10 e $20, dependendo da marca e da qualidade. De uma xícara de cinza, um pouco de melaço e água, você pode produzir 10 a 20 litros de cinza fermentada, que, quando diluída, rende de 200 a 400 litros de fertilizante pronto para uso. O custo é praticamente zero se você tiver um fogão a lenha, ou alguns dólares se tiver que comprar o melaço. Isso não é apenas uma vantagem financeira, é uma mudança de paradigma. Você não depende mais de cadeias de suprimentos, disponibilidade ou flutuações de preços. Você produz seu próprio fertilizante a partir de resíduos que já possui. Isso é independência. Isso é resiliência. Esse é o futuro pelo qual todos devemos nos esforçar. Mas vai ainda mais longe. A cinza fermentada também tem aplicações fora do jardim que você deve conhecer. Uma técnica antiga é o uso de lixívia de cinza para a melhoria do solo em áreas maiores. Se você tem um terreno que está esgotado há anos, pode regenerar sistematicamente o solo com cinza fermentada. Você divide a área em setores, trata cada setor um após o outro com cinza fermentada diluída e, em seguida, planta uma adubação verde, como trevo ou tremoço. A adubação verde fixa nitrogênio adicional do ar, e quando você a ara ou faz a cobertura morta, cria-se um solo fértil onde nada conseguia crescer antes. Essa técnica foi usada na Alemanha após a guerra para tornar os campos destruídos utilizáveis novamente. Ainda funciona hoje, e é quase de graça. Outra aplicação histórica é a produção de sabão mole ou lixívia de potássio a partir da cinza. Se você despejar água quente sobre cinza de madeira e deixar em infusão por várias horas, cria-se uma solução alcalina, que você pode usar como agente de limpeza. Esta é a forma original de sabão antes do início da produção industrial. Você também pode usar esta lixívia
para decompor materiais orgânicos como palha ou fibras vegetais, o que ajuda na compostagem ou na fabricação de papel. Essas são habilidades que podem valer ouro em uma situação de crise. Conhecimento que não depende de eletricidade ou tecnologia. Conhecimento que funciona desde que você possa fazer fogo e coletar água. Agora fica filosófico, mas continue comigo porque isso é importante. Por que esse conhecimento foi esquecido? Por que ninguém fala sobre isso? A resposta é simples e amarga ao mesmo tempo. Não existe um modelo de negócio. Você não pode registrar patentes sobre cinzas. Você não pode construir uma marca que venda cinzas. Nos últimos 100 anos, a indústria química investiu bilhões para comercializar fertilizantes sintéticos como superiores, modernos e científicos. E de certa forma eles são. Eles agem rápido, são padronizados, são fáceis de usar. Mas tem um preço. Eles matam a vida do solo, tornam o solo dependente, poluem o lençol freático, exigem muita energia para serem produzidos e não são sustentáveis. A cinza fermentada é o oposto. É lenta, é viva, é gratuita e é precisamente por isso que não encontrou lugar em um mundo orientado pelo lucro. Mas você e eu não fazemos parte desse sistema. Podemos decidir como gerimos os nossos jardins. Podemos decidir se queremos ser dependentes ou independentes. Deixe-me contar uma história. Uma história verdadeira que mostra por que este conhecimento é tão importante. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída. O suprimento de alimentos entrou em colapso. Não havia fertilizantes, nem máquinas, nem infraestrutura. As pessoas tiveram que improvisar. Meu avô, que vivia em uma pequena aldeia no sul da Alemanha, me contou como coletavam cinzas das ruínas, misturavam com água e esterco de cavalo e levavam para os campos. Eles plantavam batatas, beterrabas, repolhos. E as plantas não cresciam luxuosamente, mas cresciam. Elas sobreviviam. E esse é exatamente o ponto. Em uma crise, não se trata de alcançar o maior rendimento ou cultivar o vegetal perfeito. Trata-se de sobreviver. E a cinza fermentada é um dos métodos mais simples e robustos para produzir alimentos mesmo sob as condições mais difíceis. Esta história me ensinou que o conhecimento não é abstrato. O conhecimento é vital, e é nossa responsabilidade transmitir este conhecimento. Agora chegamos a um ponto crítico que muitas pessoas entendem mal. A cinza fermentada não é adequada para todos os tipos de solo. Se você tem um solo muito alcalino, por exemplo, com um valor de pH acima de 7, deve ter cuidado. A cinza aumenta ainda mais o nível do pH, e isso pode ser problemático para muitas plantas. Nesses casos, é melhor usar fertilizantes ácidos, como chá de composto ou turfa. Mas se você tem solo ácido, por exemplo, em regiões com muitas florestas de coníferas ou turfa, a cinza fermentada é uma bênção. Ela neutraliza o ácido, introduz minerais e ativa a vida do solo. Portanto, você deve sempre conhecer o valor do pH do seu solo antes de começar. Um kit simples de teste de pH custa alguns dólares e fornece a informação de que você precisa. O valor de pH ideal para a maioria das plantas hortícolas está entre 6 e 7. Se o seu solo estiver nesta faixa, você pode usar cinza fermentada sem hesitação. Caso contrário, ajuste a quantidade ou combine-a com outros corretores de solo. Outro aspecto que quero abordar é o efeito a longo prazo. A cinza fermentada não é uma cura milagrosa de uma única vez. Ela revela todo o seu efeito ao longo de meses e anos. Se você a usar regularmente, gradualmente constrói um solo que se torna cada vez mais fértil e vivo. É como um investimento. As primeiras aplicações trazem resultados imediatos, mas o verdadeiro valor aparece após a segunda, terceira, quarta temporada. Quando você percebe que o seu solo não precisa mais de tanto cuidado, que as plantas se tornam mais fortes por conta própria, que as pragas causam menos danos, esse é o momento em que você entende que não está apenas cultivando plantas.
Você criou um organismo vivo que se sustenta. Agora vamos falar sobre escala, porque talvez você pense que isso soa ótimo para um jardim pequeno. Mas e se eu tiver mais terra? E se eu gerir meio hectare ou tiver um pomar? A boa notícia é que a cinza fermentada é perfeitamente escalável. Você só precisa de recipientes maiores. Um tambor de 200 litros, do tipo usado para a água da chuva, é ideal. Você o enche com cinza, água, melaço, talvez um pouco de urtiga ou confrei e deixa fermentar. Após 2 semanas, você tem 200 litros de concentrado que, quando diluídos, rendem de 2.000 a 4.000 litros de fertilizante pronto para usar. Você pode tratar meio hectare com isso. Os custos são mínimos, o trabalho é pouco e o efeito é massivo. Muitas pequenas propriedades que se concentram em permacultura ou agricultura regenerativa usam exatamente este método para aumentar seus rendimentos sem depender de insumos químicos. Existem também aplicações comerciais. Em alguns países, especialmente na Ásia, a cinza fermentada é usada como corretivo de solo na agricultura orgânica. Existem empresas que vendem misturas especializadas, muitas vezes sob nomes como suco de planta fermentado ou lixívia de bokashi. Mas, em sua essência, é o mesmo princípio: cinza, fermentação, micro-organismos. Você mesmo pode fazer isso, de graça, e tem controle total sobre a qualidade e a composição. Agora chego a um ponto que muitas vezes é esquecido, mas extremamente importante: o armazenamento. A cinza fermentada não tem uma vida útil ilimitada. Se você deixá-la descansar por muito tempo, ela perde sua eficácia. Os micro-organismos morrem, os compostos orgânicos se decompõem ainda mais, e no final, você tem um líquido inerte que quase não tem efeito. O tempo ideal de armazenamento é de 3 a 6 meses, se você mantiver em local fresco e escuro. Idealmente, coloque em um porão ou galpão, onde a temperatura permaneça relativamente constante. Se você produzir quantidades maiores, planeje de forma a usá-las em uma única temporada. Você também pode congelar o concentrado. Isso preserva os micro-organismos e os nutrientes, mas é um tanto impraticável. É melhor produzir apenas o que você precisa. Outra dica para usuários avançados: você também pode usar cinza fermentada como base para fertilizantes sólidos. Para fazer isso, misture o concentrado com pó de rocha ou argila até formar uma massa úmida e pastosa. Molde essa massa em pequenas bolas ou pellets e seque-os ao sol. Você pode armazenar os pellets secos e incorporá-los ao solo conforme necessário. Eles liberam os nutrientes lentamente ao longo de semanas e meses, e são particularmente práticos para vasos ou para árvores onde você deseja fertilizar apenas 1 ou 2 vezes por ano. Esta técnica vem da agricultura japonesa e tem sido usada lá por séculos. Agora quero falar sobre o nível espiritual ou filosófico. Mesmo que isso possa soar incomum, para mim, a cinza fermentada é mais do que apenas um fertilizante. É um símbolo de transformação. Pense nisso. Você pega algo que parece morto, que está queimado, que a maioria das pessoas considera resíduo, e você o transforma em algo vivo, algo que promove o crescimento, que cria vida. Isso é alquimia no verdadeiro sentido da palavra, e é uma metáfora para o que podemos fazer em nossas vidas. Podemos pegar crises, contratempos, restos aparentemente inúteis e transformá-los em algo valioso. Podemos criar vida nova a partir das cinzas. Isso não é bobagem esotérica. É uma filosofia prática e centrada na vida, baseada em milhares de anos de experiência humana. Agora fica ainda mais prático, porque quero mostrar como usar de forma ideal a cinza fermentada em diferentes estações. Na primavera, quando as plantas acordam da dormência hibernal, a cinza fermentada é ideal para impulsionar o crescimento. Os dias ficam mais longos, as temperaturas sobem e as plantas de repente precisam de muita energia.
Uma aplicação de cinza fermentada em março ou abril dá a elas o impulso necessário. No verão, durante a fase principal de crescimento, você deve fertilizar a cada 2 ou 3 semanas, especialmente para as plantas mais exigentes. Certifique-se de que o solo não seque, pois os nutrientes só podem ser absorvidos se houver água suficiente. No outono, após a colheita, você pode usar a cinza fermentada para preparar o solo para o inverno. Uma aplicação final em setembro ou outubro ajuda a estabilizar o solo e fortalecer a vida do solo para que ela sobreviva ao inverno. No inverno, o jardim descansa e você faz novos suprimentos para estar pronto na primavera. Um mal-entendido comum que quero esclarecer: a cinza fermentada não é uma panaceia para pragas ou doenças. Ela fortalece as plantas, tornando-as mais resilientes, mas não substitui outras medidas como rotação de culturas, plantio consorciado ou controle biológico de pragas. Um jardim saudável baseia-se em muitos princípios trabalhando juntos. A cinza fermentada é uma parte importante deste sistema, mas não o sistema em si. Veja-a como uma ferramenta em uma caixa de ferramentas. Quanto mais ferramentas você dominar, melhor poderá reagir quando surgirem problemas. Agora quero falar sobre o futuro, sobre o que pode vir a acontecer e por que conhecimentos como este estão se tornando mais importantes, e não menos. Estamos enfrentando desafios globais, mudanças climáticas, escassez de recursos, instabilidade geopolítica. A produção de alimentos está se tornando mais difícil, mais imprevisível. Eventos climáticos extremos destroem colheitas. As cadeias de suprimentos tornam-se mais frágeis. Neste mundo, a autossuficiência não é uma ideia romântica, mas uma estratégia racional. E autossuficiência não significa que você tenha que viver sozinho em uma fazenda. Significa que você possui as habilidades para cuidar de si mesmo e de sua família em uma emergência. A cinza fermentada é uma dessas habilidades. É simples, é barata, funciona e devolve a você um pedaço de controle em um mundo que parece cada vez mais incontrolável. Vamos falar de comunidade agora, porque o conhecimento só atinge seu pleno poder quando é compartilhado. Quando você começar a usar a cinza fermentada e ver os resultados, conte aos outros. Mostre aos seus vizinhos, seus amigos, sua família. Compartilhe suas experiências em fóruns de jardinagem, nas redes sociais, em hortas comunitárias locais. Quanto mais pessoas possuírem este conhecimento, mais resiliente se torna toda a comunidade. Imagine se 10 casas em sua vizinhança conhecessem esta técnica. Se uma crise vier, essas 10 casas podem se apoiar mutuamente, compartilhar recursos, trocar conhecimentos. Isso é segurança real, não a segurança abstrata prometida por governos ou corporações. Agora chegamos a um aspecto muitas vezes ignorado: a ética do solo. O solo não é apenas um substrato no qual as plantas crescem. O solo é um organismo vivo, um ecossistema que leva milhares de anos para se desenvolver. Todos os anos, perdemos milhões de toneladas de solo fértil em todo o mundo através da erosão, agricultura intensiva e pavimentação. Se continuarmos assim, em algumas gerações, grandes partes da terra serão estéreis. A cinza fermentada é um método para regenerar o solo, não para destruí-lo. Quando você a usa, está escolhendo uma forma de agricultura que é sustentável, que constrói o solo em vez de explorá-lo. Isso não é apenas prático, é ético. Isso é responsabilidade para com as gerações futuras. Uma dica prática para quem vive na cidade: a cinza fermentada também funciona em vasos e jardineiras. Se você tem apenas uma varanda pequena, ainda pode cultivar tomates, ervas e alface. Você precisa de solo de alta qualidade, luz solar suficiente e cinza fermentada como fertilizante. Os princípios são os mesmos, apenas a escala é menor, e o efeito é igualmente impressionante. Já falei com pessoas que moram em apartamentos no meio de grandes cidades
e que transformaram suas varandas em pequenos oásis usando cinza fermentada. É possível. Você só precisa começar. Agora quero responder a algumas perguntas comuns que sempre surgem. Pergunta 1. Posso também usar cinzas de churrasqueiras a carvão? Não. O carvão vegetal é frequentemente tratado com produtos químicos. Eles aceleram o acendimento ou prolongam o tempo de queima. Esses produtos químicos são tóxicos para o solo. Use apenas cinza de madeira natural. Pergunta 2. Quanto tempo leva até eu ver resultados? Normalmente, você vê as primeiras mudanças dentro de 7 a 10 dias. As folhas tornam-se mais fortes e o crescimento acelera. O efeito total revela-se ao longo de semanas e meses. Pergunta 3. Posso usar cinza fermentada demais? Sim, definitivamente. A superfertilização é tão prejudicial quanto a falta de suprimento. Atenha-se às diluições recomendadas e aos intervalos de aplicação. Pergunta 4. O que eu faço se a fermentação der errado? Se a mistura cheirar a podre ou se formar mofo, descarte-a e comece de novo. Tenha o cuidado de mexer a mistura regularmente e não deixá-la descansar por muito tempo. Agora, um tópico avançado para aqueles que realmente querem ir fundo. Você pode combinar cinza fermentada com outros insumos naturais para criar fertilizantes personalizados para plantas específicas. Tomates, por exemplo, precisam de muito potássio, mas também de cálcio para evitar a podridão apical. Você pode adicionar cascas de ovos trituradas à sua cinza fermentada, que fornecem cálcio. As batatas precisam de potássio e fósforo, mas de menos nitrogênio. Caso contrário, formam muita folhagem e poucos tubérculos. Você pode misturar cinza fermentada com farinha de ossos, que é rica em fósforo. Arbustos de bagas adoram solo ácido e precisam de ferro. Você pode misturar cinza fermentada com turfa ou borra de café para baixar o valor do pH enquanto fornece nutrientes. Isso requer alguma experimentação, alguma experiência, mas é possível e é divertido. É como cozinhar. Você aprende as receitas básicas e depois começa a improvisar. Outro ponto que está perto do meu coração. Documente seus resultados. Mantenha um diário de jardim. Anote quando aplicou a cinza fermentada, em que concentração, em quais plantas. Anote como as plantas reagiram, se houve problemas, o que funcionou bem. Ao longo dos anos, isso cria um tesouro de conhecimento que é insubstituível. Você conhece o seu solo, suas plantas, seus métodos. Você melhora, ano após ano. E você pode passar esse conhecimento para seus filhos, seus netos, sua comunidade. Agora quero falar sobre um aspecto que é frequentemente subestimado: o efeito psicológico. Quando você começa a fazer o seu próprio fertilizante, quando vê como algo valioso surge de resíduos, quando observa como suas plantas prosperam, isso muda algo em você. Você se sente menos impotente, menos dependente. Você desenvolve um senso de autoeficácia, a sensação de que tem controle sobre sua vida, pelo menos nesta área. E esse sentimento irradia. Influencia a forma como você aborda outros problemas, como gere crises. Não é coincidência que as pessoas que cuidam de jardins sejam muitas vezes mais equilibradas, mais satisfeitas, mais resilientes. É a conexão com a terra, com a natureza, com os processos fundamentais da vida. Deixe-me agora reunir todos os princípios para que você possa ver o quadro geral. A cinza fermentada é mais do que um fertilizante. É uma ferramenta para a regeneração do solo. É uma estratégia econômica que o torna independente. Faz parte de uma agricultura sustentável e ética. É um símbolo de transformação e resiliência. É uma habilidade que você pode aplicar em qualquer situação, quer tenha um grande jardim ou apenas uma varanda. É um conhecimento que funciona, que é simples, que pode ser transmitido. E todos esses aspectos trabalham juntos. Quando você começa a usar a cinza fermentada, não está apenas começando a fertilizar.
Você está começando a construir um sistema que é sustentável a longo prazo, que é resiliente, que protege você e sua família. Por que esse sistema funciona tão bem? Porque se baseia em princípios naturais. A natureza não conhece desperdício. Tudo é reciclado. Tudo tem um lugar no ciclo. Cinza é o que resta quando a madeira queima. Na natureza, essa cinza seria lavada para o solo pela chuva, colonizada por micro-organismos e absorvida pelas plantas. Não estamos fazendo nada diferente. Estamos apenas acelerando esse processo. Estamos fazendo isso de forma proposital. Estamos otimizando-o. Mas não estamos inventando nada novo. Estamos trabalhando com a natureza, não contra ela. E esse é o segredo do sucesso a longo prazo. Agora chegamos ao clímax emocional, porque quero que você entenda o que realmente está em jogo. Vivemos em uma época em que a maioria das pessoas não tem ideia de onde vem sua comida. Elas vão ao supermercado, compram, consomem. Se o supermercado estiver fechado, se as cadeias de suprimentos entrarem em colapso, elas ficam desamparadas. Mas não você. Se você possui este conhecimento, se sabe como produzir alimentos com os meios mais simples, você é livre. Livre do medo, livre da dependência, livre da incerteza que paralisa tantas pessoas. Esse é o verdadeiro significado da autossuficiência. Não se trata de ser autárquico, trata-se de ter opções. Trata-se de permanecer capaz de agir em qualquer situação. E é exatamente por isso que a cinza fermentada é tão valiosa. É simples o suficiente para que qualquer pessoa possa fazê-la. É eficaz o suficiente para que realmente funcione. É sustentável o suficiente para que você possa usá-la por décadas, sem consumir recursos que estão se tornando escassos. É o exemplo perfeito de tecnologia resiliente. Tecnologia que funciona, mesmo que tudo o resto entre em colapso. Imagine como o mundo poderia ser se mais pessoas tivessem esse conhecimento. Imagine se cada casa produzisse apenas 10% de sua própria comida. Imagine se cada comunidade tivesse hortas comunitárias onde a cinza fermentada e outros métodos sustentáveis fossem usados. Imagine se não dependêssemos mais de um sistema que nos alimenta enquanto pudermos pagar, mas que nos deixa na mão assim que surge uma crise. Isso não é uma utopia, é realizável. Começa com você, comigo, com cada indivíduo que decide assumir a responsabilidade. Quero que você saia deste vídeo com um sentimento claro. A cinza fermentada não é um segredo que apenas alguns conhecem. É um conhecimento que está disponível para todos que estão dispostos a sujar as mãos. Não é uma cura milagrosa que resolve todos os problemas. É uma ferramenta, uma entre muitas, que você pode usar em sua vida para se tornar mais resiliente, mais independente, mais seguro. E é um começo. Quando você começar a usar a cinza fermentada, notará que há mais que pode aprender. Compostagem, permacultura, conservação de sementes, preservação. Todas essas habilidades se complementam, e a cada habilidade que você aprende, torna-se mais forte. O mundo ao nosso redor está se tornando mais incerto, mas isso não significa que estejamos desamparados. Pelo contrário, cada crise é também uma oportunidade para repensar, reaprender, tomar novos caminhos. A cinza fermentada é um desses caminhos. É um caminho que o leva de volta às raízes, ao básico, ao que realmente importa. Comida, segurança, comunidade, conhecimento. Estes são os pilares de uma vida boa. E a cinza fermentada é um tijolo que se encaixa em cada um destes pilares. Eu desafio você. Experimente. Você não precisa de condições perfeitas. Você não precisa de um grande jardim. Você não precisa de ferramentas caras. Você só precisa de cinza, água, melaço e disposição para aprender algo novo. Comece pequeno. Faça um primeiro lote de 10 litros. Observe o que acontece, aprenda com seus erros e depois aumente a escala. Cada jornada começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo é hoje, agora.
E se você tiver sucesso, se vir como suas plantas crescem, como seu solo ganha vida, então compartilhe esse conhecimento. Fale com seus amigos, sua família, seus vizinhos. Mostre a eles o que é possível. Construa uma comunidade baseada no conhecimento, na resiliência, no apoio mútuo, porque é isso que nos guiará através dos desafios que virão. Não o governo, não as corporações, mas nós mesmos, juntos. Finalmente, eu gostaria de pedir a você, se este vídeo o ajudou, se você sente que aprendeu algo valioso, então inscreva-se neste canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe um like, porque isso ajuda a espalhar este conhecimento ainda mais. E, acima de tudo, escreva um comentário. Diga-me o que você pensa, quais experiências você teve, quais dúvidas você tem. Eu leio cada comentário e respondo o melhor que posso. Este canal não é uma via de mão única, é uma comunidade, e você agora faz parte desta comunidade. Compartilhe este vídeo com pessoas que possam precisar dele, com amigos que jardinam, com familiares interessados em autossuficiência, com vizinhos que procuram formas de se tornarem mais independentes. Cada vez que este vídeo é compartilhado, o conhecimento alcança outra pessoa. E cada pessoa que possui este conhecimento é um ganho para todos nós. Antes de ir, deixe-me mergulhar ainda mais fundo nos aspectos práticos que fazem a diferença entre alguém que usa cinza fermentada e alguém que a domina. Existem nuances, detalhes, sutilezas que fazem a diferença entre bons resultados e resultados extraordinários. E eu quero lhe dar esses detalhes agora. Vamos começar com a qualidade da própria cinza, porque nem todas as cinzas são iguais. Mencionei anteriormente que madeiras de lei como carvalho e faia são mais ricas em cinzas. Mas deixe-me ser mais preciso. A cinza de madeira de carvalho contém, em média, de 12 a 15% de potássio, mais cerca de 3% de fósforo e de 25 a 30% de cálcio. A madeira de faia é semelhante. A cinza de madeira de bétula tem um teor de potássio ligeiramente menor, mas é rica em oligoelementos como o manganês. A cinza de madeira macia, ou seja, de abeto, pinheiro ou abeto falso, contém menos potássio, muitas vezes apenas de 5 a 8%, mas mais silício, que é importante para a estabilidade celular das plantas. Portanto, se você tiver escolha, misture diferentes tipos de cinzas para obter um espectro de nutrientes mais amplo. Uma mistura de 2/3 de cinza de madeira de lei e 1/3 de cinza de madeira macia produz um perfil equilibrado que é ideal para a maioria das plantas. Há outro aspecto da qualidade da cinza que quase ninguém presta atenção: a temperatura de combustão. A madeira que queima a temperaturas muito elevadas, como em fogões modernos de alto desempenho, produz uma cinza mais fina e pura, com maior concentração mineral. A madeira que queima lentamente a baixas temperaturas, como em fogo aberto, produz cinzas que ainda contêm restos de carvão vegetal. Esses restos de carvão não são ruins. Pelo contrário, agem como carvão ativado no solo, ligando poluentes e melhoram a estrutura do solo, mas diluem a concentração de nutrientes. Portanto, se você usar cinza de fogo aberto, precisará de um pouco mais, cerca de 1,5 xícaras, em vez de 1 xícara por 10 litros de água. Agora, um tópico avançado que pouquíssimas pessoas conhecem: o controle da temperatura durante a fermentação. A temperatura ideal é entre 18 e 25 graus Celsius. Em temperaturas mais baixas, a fermentação desacelera drasticamente. Pode levar de 4 a 6 semanas. Em temperaturas mais altas, acima de 30 graus Celsius, há o risco de que bactérias indesejáveis assumam o controle e a mistura estrague. No verão, quando está quente, coloque o recipiente no porão ou em um local sombreado. No inverno, quando está frio, você pode colocar o recipiente perto de um aquecedor ou envolvê-lo em um cobertor para manter o calor. Alguns jardineiros avançados
Usam até aquecedores de aquário que penduram no balde de fermentação para manter a temperatura constante. Isso não é necessário, mas otimiza o processo. Outro detalhe que muitas vezes é esquecido é o teor de oxigênio durante a fermentação. A fermentação pode ser aeróbica, ou seja, com oxigênio, ou anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. Ambos os processos produzem produtos finais diferentes. A fermentação aeróbica produz mais ácidos orgânicos e enzimas, que estimulam diretamente a vida do solo. A fermentação anaeróbica produz mais álcoois e ácido lático, que têm um efeito conservante e suprimem germes patogênicos. A cinza fermentada ideal é uma mistura de ambos. Você consegue isso não selando o recipiente hermeticamente, mas apenas cobrindo-o frouxamente e mexendo a cada 3 ou 4 dias. Ao mexer, você traz oxigênio para as camadas superiores, enquanto as camadas inferiores permanecem anaeróbicas. Após 2 semanas, você tem uma mistura perfeitamente equilibrada. Vamos falar sobre grupos específicos de plantas e como você otimiza a cinza fermentada para cada um. Os tomates são plantas exigentes que precisam de muito potássio, especialmente durante a formação dos frutos. Se os seus tomates permanecerem verdes e não amadurecerem, isso é muitas vezes um sinal de deficiência de potássio. A cinza fermentada resolve isso em 2 semanas. Mas os tomates também precisam de cálcio para evitar a podridão apical, aquelas manchas pretas no fundo do fruto. Adicione cascas de ovos trituradas à sua cinza fermentada, cerca de 1 punhado por 10 litros, e você cobrirá ambas as necessidades. As batatas são diferentes. Elas precisam de potássio e fósforo, mas o excesso de nitrogênio faz com que produzam folhas em vez de tubérculos. Use cinza fermentada, mas não a combine com fertilizantes ricos em nitrogênio, como o chá de urtiga. Despeje a solução diluída quando as plantas tiverem cerca de 20 centímetros de altura e repita a cada 3 semanas até a floração. As brássicas, ou seja, brócolis, couve-flor, repolho branco, couve, também são exigentes, mas têm necessidades especiais. Elas precisam de muito boro, um oligoelemento que muitas vezes falta no solo. A deficiência de boro leva a caules ocos e crescimento atrofiado. A cinza de madeira contém boro, mas muitas vezes em pequenas quantidades. Você pode enriquecer sua cinza fermentada com uma pitada de bórax. Mas cuidado, o boro é tóxico em doses elevadas. Meia colher de chá por 20 litros de água é suficiente. Ou você pode usar algas marinhas, secas e trituradas, como uma fonte natural de boro. As algas marinhas também são ricas em iodo e outros oligoelementos que promovem o crescimento das plantas. As bagas, ou seja, morangos, framboesas, amoras, mirtilos, têm seus próprios requisitos muito específicos. Essas plantas preferem solo ligeiramente ácido, com um valor de pH entre 5 e 6. A cinza fermentada aumenta o nível de pH. Por isso é problemática para estas plantas se você a aplicar sem diluir ou com muita frequência. A solução é misturar a cinza fermentada com componentes ácidos. A turfa baixa o nível de pH, assim como a borra de café, o composto de agulhas de pinheiro ou o enxofre. Misture sua cinza fermentada na proporção de 1:1 com borra de café antes de fermentar, e você obterá uma solução ligeiramente ácida e rica em nutrientes que é perfeita para as bagas. Alternativamente, use cinza fermentada apenas uma vez na primavera, muito diluída, 1:30, e regue o resto da temporada com água da chuva ou chá de composto. As árvores frutíferas são projetos de longo prazo, e é aqui que a cinza fermentada mostra sua verdadeira força. Macieiras, pereiras, cerejeiras, ameixeiras, todas se beneficiam de uma fertilização anual com cinza fermentada na primavera, pouco antes de os botões abrirem. Mas a aplicação é diferente daquela na horta. Você cava pequenos buracos ou fendas na área da zona radicular,
que é a área abaixo dos galhos mais externos, e despeja a solução diluída diretamente nesses buracos. As raízes absorvem os nutrientes, e ao longo da temporada, você verá que os frutos se tornam maiores, mais doces e com cores mais intensas. Com árvores jovens que ainda não estão dando frutos, a cinza fermentada promove o crescimento das raízes e o desenvolvimento da copa. Com árvores velhas que se tornaram fracas, o tratamento intensivo ao longo de 2 a 3 anos pode literalmente rejuvenescer a árvore. Agora vamos falar sobre um tópico que confunde muitos: combinar cinza fermentada com outros fertilizantes orgânicos. Você pode combinar cinza fermentada com composto? Sim, absolutamente. E o resultado é melhor do que a soma das partes. O composto fornece matéria orgânica que melhora a estrutura do solo e uma ampla gama de nutrientes em uma forma de liberação lenta. A cinza fermentada fornece minerais imediatamente disponíveis e ativa a vida microbiana no composto. Quando você incorporar composto em seu canteiro, regue em seguida com cinza fermentada diluída e verá como as plantas respondem rapidamente. Você pode combinar cinza fermentada com esterco animal? Sim, mas com cautela. O esterco animal, especialmente o de galinha ou de cavalo, é muito rico em nitrogênio. Se você usar ambos ao mesmo tempo, isso pode levar à superfertilização, resultando em crescimento excessivo de folhas e plantas fracas e suscetíveis. É melhor incorporar o esterco durante o outono, quando o jardim está descansando, e usar a cinza fermentada na primavera e no verão, quando as plantas estão crescendo ativamente. Uma aplicação fascinante que vem da agricultura tradicional coreana é fazer bokashi com cinza fermentada. O bokashi é material orgânico fermentado, geralmente resíduos de cozinha, que foi tratado com micro-organismos eficazes. Você pode misturar seus resíduos de cozinha fermentados com cinza fermentada e obterá um superfertilizante que fornece tanto nutrientes quanto microbiologia viva. O processo é simples. Você coleta resíduos de cozinha em um balde hermético. Borrifa a cada poucos dias com cinza fermentada altamente diluída. E após 2 semanas, você tem um material ácido e fermentado que pode incorporar diretamente no solo ou continuar a compostar. Este método é ideal para pessoas na cidade que têm pouco espaço, mas desejam reciclar seus resíduos de cozinha de forma significativa. Agora quero falar sobre estratégias sazonais que melhorarão drasticamente seus resultados. No início da primavera, quando o solo ainda está frio, os micro-organismos estão dormindo. Uma aplicação de cinza fermentada nesta época faria pouco bem, porque os nutrientes não seriam absorvidos. A melhor estratégia é primeiro pré-aquecer o solo, por exemplo, com filme de cobertura preto ou manta térmica transparente, e só fertilizar quando a temperatura do solo tiver subido acima de 10 graus Celsius. No auge do verão, quando está quente e seco, a água evapora rapidamente e a concentração de nutrientes no solo aumenta, o que pode levar ao estresse salino. Durante este tempo, use cinza fermentada mais diluída, 1,30 ou mesmo 1,40, e regue no início da manhã ou no final da noite, quando as temperaturas estão mais baixas. No outono, após a colheita, é o momento perfeito para preparar o solo para o próximo ano. Uma aplicação vigorosa de cinza fermentada, seguida por uma adubação verde como centeio de inverno ou facélia, constrói o solo durante a estação fria. Um problema comum que vejo repetidamente é o armazenamento incorreto da própria cinza antes de ser fermentada. A cinza é higroscópica, o que significa que ela atrai a umidade do ar. Se você armazenar a cinza em um recipiente aberto, ela absorve a umidade, forma pelotas e pode até criar mofo. Pior ainda, quando fica úmida, os minerais começam a reagir e oxidar, fazendo com que percam sua eficácia. Armazene sempre a cinza em um recipiente hermético em local seco. Um balde de plástico com tampa é ideal, ou mesmo um grande pote de geleia,
se você tiver apenas pequenas quantidades. Dessa forma, a cinza permanece utilizável por anos. Agora para um tópico que é controverso, mas importante: o uso de cinza fermentada na regeneração de solos degradados. Em todo o mundo, existem vastas áreas de terra destruídas pela agricultura intensiva, sobrepastoreio ou erosão. Esses solos estão mortos. Eles quase não contêm matéria orgânica. A vida do solo desapareceu. A cinza fermentada pode salvar tais solos? Sozinha, não, mas como parte de um sistema, sim. O processo é longo e trabalhoso, mas funciona. Você começa com uma análise do solo para entender o que está faltando. Em seguida, você introduz matéria orgânica, por exemplo, composto, cobertura morta ou mesmo palha. Sobre isso, você despeja cinza fermentada para ativar a vida microbiana. Em seguida, semeia uma adubação verde, idealmente uma mistura de leguminosas como trevo ou tremoço, que fixam nitrogênio, e gramíneas que formam raízes profundas e melhoram a estrutura do solo. Após uma temporada, você incorpora a adubação verde ao solo e repete o processo. Após 3 a 5 anos, você tem um solo que vive novamente, que é produtivo novamente. Este método tem sido usado com sucesso em projetos de desertificação na África, para a recuperação de áreas de mineração na Europa e para a restauração de estepes sobrepastoreadas na Ásia. Funciona. Outra abordagem avançada é o uso de cinza fermentada em sistemas hidropônicos ou semi-hidropônicos. Isso soa contraditório, porque a hidroponia geralmente é baseada em soluções nutritivas sintéticas. Mas há um movimento crescente de hidroponia orgânica, onde apenas insumos naturais são usados. A cinza fermentada é perfeita para isso, porque é solúvel em água e não contém partículas sólidas que poderiam entupir as linhas. Você filtra a cinza fermentada através de um pano fino ou um filtro de café. Dilui-a bastante e usa-a como parte da solução nutritiva. Os resultados são impressionantes. Crescimento rápido, cores intensas, altos rendimentos, e tudo isso sem produtos químicos sintéticos. Conheço jardineiros em ambientes urbanos que operam sistemas hidropônicos em varandas ou porões e fertilizam exclusivamente com cinza fermentada. Agora quero falar sobre um tópico que é carregado emocionalmente, mas importante: transmitir o conhecimento para a próxima geração. Vivemos em uma época em que as habilidades práticas estão desaparecendo. A maioria das crianças hoje não tem ideia de como os alimentos são produzidos. Elas não sabem como plantar sementes, como fazer composto, como melhorar o solo. Não é culpa delas. É um problema sistêmico. Mas podemos mudar isso, cada um de nós. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, leve-os para o jardim. Mostre-lhes como fazer cinza fermentada. Deixe-os participar. Deixe-os mexer a cinza, regar as plantas, ver os resultados. Eles podem não valorizar isso imediatamente, mas o conhecimento permanece. E, eventualmente, talvez em 10 anos, talvez em 20, eles se lembrarão e o transmitirão adiante. É assim que a transmissão cultural funciona. É assim que as habilidades sobrevivem através das gerações. Uma dica prática para pessoas com limitações físicas: a cinza fermentada também é acessível para aqueles que não são mais tão móveis ou que têm dificuldade em trabalhar no jardim. Você pode realizar o processo de fermentação na cozinha ou na sala de estar, em um pequeno balde. Você pode usar canteiros elevados que estejam a uma altura confortável, ou canteiros de mesa, ou mesmo vasos no peitoril da janela. Os princípios são os mesmos. A autossuficiência não é apenas para os aptos e fortes, é para todos. E a cinza fermentada é uma ferramenta que é inclusiva, que qualquer pessoa pode usar independentemente da idade, preparo físico ou experiência. Vamos falar agora sobre escalabilidade econômica, porque existe um enorme potencial para pequenos negócios. Imagine se você produzisse cinza fermentada em quantidades maiores e a vendesse localmente.
A demanda por fertilizantes orgânicos e sustentáveis está aumentando, e muitas pessoas estão dispostas a pagar por eles, especialmente se for um produto local e confiável. Você poderia começar com uma configuração simples. Vários tambores de 200 litros, uma fonte confiável de cinza de madeira, talvez de pizzarias locais ou padarias que tenham fornos a lenha, e uma pequena linha de envase. Você vende a cinza fermentada em garrafas de 1 litro com instruções claras de aplicação, talvez até com um pequeno manual. Você poderia oferecer oficinas ensinando as pessoas a fazerem elas mesmas. Isso não é apenas um negócio, é um movimento, e é lucrativo. Os custos de produção são mínimos, a margem de lucro é alta, e você está fazendo algo bom. Outro aspecto que devo mencionar é a situação legal. Na maioria dos países, a cinza fermentada não é regulamentada, porque não é considerada um fertilizante comercial. Você pode fazê-la e usá-la para seu próprio uso sem qualquer permissão. Mas se você quiser vendê-la, poderá ter que cumprir regulamentos dependendo do seu país e região. Na Alemanha, por exemplo, os fertilizantes vendidos devem atender a certos padrões e ser rotulados. Isso não é complicado, mas requer alguma pesquisa. O ponto mais importante é ser honesto sobre o que o seu produto contém, não fazer promessas falsas e garantir que seja seguro. Se você seguir estes princípios, não há razão para não construir um negócio legal e bem-sucedido. Agora quero falar sobre a dimensão espiritual. E sei que isso não é relevante para todos, mas para alguns é o aspecto mais importante. Há uma satisfação profunda em trabalhar com as mãos, trabalhar com a terra, criar vida. Quando você faz cinza fermentada, faz parte de um ciclo antigo. Você pega o que parece morto e o transforma em vida. Você se conecta com os ritmos da natureza, com os ciclos de crescimento e decadência, com as forças fundamentais que sustentam toda a vida. Para muitas pessoas, essa é uma experiência espiritual, uma experiência de conexão, de significado, de propósito. Tudo bem se você não sentir isso, mas se sentir, então saberá que está fazendo mais do que apenas fertilizar plantas. Você está fazendo algo sagrado. Para concluir, eu gostaria de lembrá-lo que a perfeição não é o objetivo. Você cometerá erros. Seu primeiro lote de cinza fermentada pode não ser perfeito. Talvez cheire um pouco diferente do descrito. Talvez não funcione tão bem quanto você esperava. Isso é normal. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Todo mestre já foi um iniciante. Todos que hoje produzem perfeitamente cinza fermentada cometeram erros no início. A diferença entre aqueles que desistem e aqueles que triunfam é simples. Os bem-sucedidos continuaram. Eles aprenderam com seus erros, ajustaram, melhoraram. E você também pode fazer isso. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que estão dispostas a aprender, que estão dispostas a trabalhar, que estão dispostas a assumir responsabilidades. Pessoas que entendem que a verdadeira segurança não vem de fora, mas de dentro, das habilidades que possuímos, do conhecimento que temos, da comunidade que construímos. A cinza fermentada é um símbolo desta filosofia. É simples, é poderosa, é acessível e é sua. Ninguém pode tirar este conhecimento de você. Ninguém pode impedi-lo de usá-lo. Ele pertence a você para sempre. Então vá lá, comece, faça o seu primeiro lote de cinza fermentada. Observe o que acontece. Aprenda, compartilhe, cresça e torne-se a pessoa que você deve ser. Alguém que é independente, que é resiliente, que pode ajudar os outros, que constrói um futuro melhor, um punhado de terra de cada vez. O futuro é incerto, mas não precisa ser assustador. Se tivermos as habilidades certas, se possuirmos o conhecimento certo, se estivermos prontos para agir, podemos superar qualquer desafio. A cinza fermentada é uma pequena parte desta preparação, mas é uma parte importante. É uma parte que você pode implementar hoje. Não espere pela oportunidade perfeita.
A oportunidade perfeita é agora. Comece, aprenda, cresça e torne-se a pessoa que não apenas sobrevive, mas prospera, não importa o que aconteça. Obrigado por ficar até o fim. Obrigado por estar disposto a assumir a responsabilidade. Obrigado por fazer parte deste movimento. Este movimento de volta às raízes, de volta à verdadeira independência, de volta a uma vida que faz sentido. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se forte, mantenha-se curioso e mantenha-se independente. Se esta história mudou sua visão sobre o desperdício aparente em sua vida, inscreva-se neste canal e faça parte da nossa comunidade. Estamos desenterrando o conhecimento que o tempo quase esqueceu. Vamos semear o futuro juntos. Deixe um like para que esta mensagem de independência alcance ainda mais pessoas. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve para você.